Primeiro quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, muito grata por poder partilhar com vocês algumas informações e que a gente tenha partido na nossa manhã hoje por esse caminho do mergulho interno. Comungo das ideias que Sandra colocou, dos questionamentos que ela colocou, dos questionamentos que a Adriana colocou também. Quando a gente se questiona e se pergunta a respeito do modelo de inclusão que está proposto e posto na sociedade hoje em dia. E que um momento como esse tão rico faz com que a gente caminhe na direção interessante, na direção, de fato, do acolhimento de todos, tal como a gente é, né? E esse olhar se expande para todos os tipos de deficiências e de necessidades. Então, até então, a gente vinha falando das pessoas que possuem dificuldades sensoriais, motoras, até mesmo o caso da microcefalia, que envolve inúmeros comprometimentos sensoriais, auditivo, visual, motor. E hoje, agora, eu proponho que a gente faça a discussão por um outro tipo de transtorno, que são os transtornos que acometem nossa saúde mental. Então, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno que vem sendo colocado e conversado na mídia de maneira muito intensa, muitas informações estão dispostas a respeito disso. E é importante que a gente abra espaço para conversar sobre esse tema, principalmente porque existem muitas questões que são mitos relacionados às pessoas que têm TDAH. Então, quanto mais a gente se abastece de conhecimento, mais a gente consegue encontrar caminhos e ferramentas para poder, de fato, fazer uma inclusão efetiva. Para poder saber o que fazer diante de uma situação nova, a gente precisa, inicialmente, se abastecer de conhecimento. Talvez esse seja o nosso primeiro passo, e é isso que eu proponho hoje. Aqui, agora, nesse tempo rapidinho, tentar minimamente expor para vocês o que seria o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o TDAH, ele é um transtorno neurobiológico. Então, é um transtorno que está relacionado também ao ritmo de maturação cerebral. Então, as pessoas que têm TDAH, elas têm um quadro de sintomas relacionados à desatenção, hiperatividade e impulsividade, provocadas principalmente por esse ritmo de maturação do cérebro, pode passar, de uma maneira diferente dos demais. E no nosso cérebro, existem várias regiões que são responsáveis pelo processamento da leitura do mundo. Então, por exemplo, o nosso processamento visual, ele se dá numa região mais atrás aqui no cérebro, que a gente chama de região occipital. No caso do TDAH, o que é que se passa? A maturação, principalmente da região frontal, que é essa parte da testa, e o córtex, que é a parte mais superficial, na infância e adolescência acontece num ritmo diferente. Essa região frontal, ela faz com que a gente tenha um controle inibitório das nossas ações. Então, os nossos freios são controlados por essa região. Então, quando a gente está fazendo algum tipo de atividade, aprendendo, falando, andando, o nosso cérebro parece o universo, né, as estrelinhas e as conexões acontecem. E aí, nas pessoas que têm TDAH, não. E por que essa informação tão técnica é importante? Existe um questionamento se, de fato, o TDAH existe ou não, né? Porque esses sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade está presente em algum grau em todo mundo, né? Então, certos momentos a gente se fica desatento por algumas questões, distraído, esquece alguma coisa, até mesmo quando vocês estão numa situação como essa. A gente está aqui falando, às vezes você lembra de uma outra situação, vai embora nesse pensamento, e quando vê, não conseguiu absorver muito bem o que está acontecendo de você diante aqui e agora. Ou outras situações que tornam a gente mais ansioso, mais agitado. Só que com o TDAH acontece um excesso
desses sintomas. Então, para poder diagnosticar o TDAH, é preciso que aconteça um diagnóstico muito minucioso. É preciso que a gente se desnude de muitos preconceitos. Então, as pessoas que têm o TDAH passam por diversos problemas na vida. Pode passar, viu? São muitos os impactos que ocorrem na vida da pessoa que possui esse transtorno, né, de ser taxado, de ser rotulado, e de, inclusive, ser excluído de algumas situações sociais. Então, esse não é um transtorno que foi descoberto recentemente. Então, desde o final do século XVIII, início do século XIX, já se tem descrições de pessoas com esse déficit, né? Então, passou-se por várias nomenclaturas, inicialmente disfunção cerebral mínima, e hoje, transtorno... Passa aqui, né? E hoje a gente tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e esse transtorno ele tem 3 tipos de apresentação. Aliás, tem 3 tipos de apresentação, não, tem 3 apresentações. Antes se falava em tipos. Do tipo desatento, do tipo hiperativo, do tipo... E essa nomenclatura dava a impressão de que a pessoa, o tempo inteiro, apresentava essa sintomatologia para o resto da vida. Então, as apresentações, o termo apresentação chegou para a gente compreender que, ao longo da vida, as pessoas que têm o TDAH, elas podem demonstrar sintomas de uma maneira diferenciada, tá certo? E hoje é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. E isso é importante porque inclui as pessoas com TDAH no contexto das pessoas que necessitam de atendimento educacional especializado. Então, é necessário um olhar específico para essas pessoas, uma adaptação das atividades, uma adaptação das propostas, do olhar, do próprio ritmo com que as coisas acontecem no espaço, por conta da necessidade dessas pessoas, ok? A prevalência, né, a quantidade de pessoas que têm TDAH atual, ela varia um pouco, mas, em geral, é entre 3% a 30% da população são acometidas pelo TDAH, tá? De uma maneira geral. A maioria é identificada já a partir da infância, mas uma parte delas prolonga para a vida adulta, né? Então, é possível que, quando uma pessoa seja diagnosticada na infância, esse transtorno se alongue para a vida adulta, entende? Então, antes se achava que era um transtorno específico da infância e da adolescência. E hoje a gente já sabe que é um transtorno, inclusive, que pode persistir até a velhice, né? Numa fase mais à frente da vida do sujeito. Os fatores que implicam e que provocam TDAH são diversos. A gente diz que é um transtorno que tem uma causa multifatorial, mas, principalmente, existe uma predisposição genética e fatores ambientais durante a gestação, após e depois no parto, após o nascimento, podem acontecer situações e que esse TDAH ele é desencadeado. Então, uma pessoa que tem o transtorno, ela pode ter, normalmente, o impacto ou a consequência inicial, e à primeira vista, é o baixo rendimento escolar. Então, se a pessoa tem dificuldade em se engajar na atividade, o TDAH, além da desatenção ou da hiperatividade, que nem sempre vem juntinhas, podem ser combinadas ou não, as pessoas têm dificuldade de planejar uma ação, de manter a atenção por muito tempo em uma atividade específica. Então, isso na sala de aula gera uma série de consequências, de aprendizagem, principalmente, e de relacionamento. Então, as pessoas com TDAH precisam de intensa mediação, principalmente na infância e adolescência, para conseguir se relacionar com os demais, né? E quando chega na vida adulta, esses impactos eles podem ser maiores, né? Com relação ao emprego, com relação à manutenção de se manter até mesmo no emprego. Então, o índice de demissão de pessoa com TDAH é maior, até mesmo acidente de trânsito. Então, são pessoas que têm um prejuízo na vida por conta desses sintomas, ok? Então, até mesmo relacionados a questões de uso abusivo de substâncias, né, de álcool e drogas, porque elas dão uma sensação momentânea de que aqueles sintomas passaram. Além disso, as pessoas com TDAH, normalmente,
possuem outros diagnósticos associados, que são as comorbidades, que a gente chama. Então, as pessoas que possuem esse transtorno possivelmente podem ter dificuldades de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, ansiedade, depressão, transtorno desafiador, opositor. Então, é preciso esse olhar cuidadoso e esse diagnóstico cuidadoso para que esses sintomas de ansiedade não sejam confundidos com outras questões. Então, às vezes, as pessoas elas podem ter outros diagnósticos, como autismo, por exemplo, e ter quadros de desatenção e hiperatividade, e isso não significa que ela tenha TDAH. Tá? Então, não é simplesmente ter esse quadro em algumas situações que faz com que a gente tenha esse diagnóstico. É preciso um olhar diferenciado. E esse diagnóstico, que é realizado por um médico, principalmente, ele é clínico. Não existe um exame que diga a pessoa tem TDAH ou não tem TDAH. Né? Então, não é uma categorização, é um olhar clínico. E esse olhar clínico faz com que haja necessidade de uma investigação muito profunda, uma investigação da história de vida do sujeito, a compreensão de quais são as áreas da vida que são prejudicadas, porque uma pessoa que tem TDAH, ela não é desatenta ou hiperativa somente na escola, ou somente em casa, ou somente com os amigos. Ela tem os prejuízos em todas as áreas da vida. Então, isso precisa ser olhado por um médico e por outros profissionais que podem ajudar, um neuropsicólogo, psicopedagogo, fono e por aí vai, ok? Os exames complementares, eles podem acontecer também, mas no sentido de distinguir o TDAH de outras dificuldades. E existem alguns manuais que ajudam a ter essa linearidade, esses critérios específicos para acontecer o diagnóstico. Então, esse diagnóstico ele precisa, de fato, acontecer de uma maneira muito cuidadosa, que leva um tempo para que aconteça. Ok? Acho que não... Tá. E o que seria ser desatento, né? Então, esses manuais, como eu estava falando para vocês, eles estabelecem alguns sintomas iniciais e é preciso que a pessoa ela tenha um determinado número de sintomas para poder ser diagnosticado com TDAH. Então, mesmo que a gente vá na internet e olhe e disse, eita, eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. Não é assim que funciona. É preciso um olhar profissional e especializado para que isso aconteça. Entende? E todas essas questões e todos esses critérios, eles são importantes porque coloca a pessoa que possui esse transtorno dentro dessa categoria de pessoas que necessitam de um olhar diferenciado. Ok? Embora esse olhar a gente saiba que ele deva ser para todos nós, para todo mundo. Né? Mas a partir do momento que a gente ocupa, por exemplo, o espaço de uma sala de aula, o espaço da evangelização, a gente precisa se preparar para receber essas crianças. A gente precisa se preparar para entender de onde vem aquela agitação e como lidar com aquela situação em sala de aula. Então, hoje à tarde a gente vai ter a oportunidade de se aprofundar um pouco nisso e conversar mais profundamente sobre que estratégias a gente pode desenvolver para pessoas que têm esse transtorno, ok? Então, no caso da desatenção, a gente tem as crianças ou adultos e adolescentes que deixam de prestar atenção em detalhes ou faz erro por descuido, dificuldade de manter a atenção, parece não escutar, ter dificuldade de seguir instrução. E as pessoas que têm o TDAH com a apresentação, né, mais desatenta, são os mais difíceis de diagnosticar, porque normalmente são taxados de preguiçoso, são taxados de descuidados, são taxados de descomprometidos, desorganizados. Né? Então, esse entendimento e esse olhar sensível para o outro, para entender até quando é que a gente precisa de uma ajuda profissional, é muito importante. Normalmente acontece na infância. No caso da hiperatividade e impulsividade, a hiperatividade é aquele motorzinho ligado, né? Aquela pessoa que tem dificuldade de ficar muito tempo paradinho no lugar só, faz muitas coisas ao mesmo tempo, multitarefas, né? Dificuldade de ficar em silêncio. E a impulsividade é essa não esperar para pensar e processar o que vai acontecer em seguida, entende? Como eu já falei para vocês, nem todas as pessoas agitadas e desatentas têm TDAH. Esses são quadros que aparecem em diversas outras situações. Certo? Então,
voltando um pouquinho à questão das comorbidades, cerca de 70% das pessoas que têm o diagnóstico de TDAH apresentam outras problemáticas. E é importante esse olhar clínico e minucioso, porque tem que separar uma coisa da outra. Né? Tem que separar quando, por exemplo, uma pessoa tem problema na leitura, tem problema na escrita, e isso pode acontecer porque ela tem um transtorno de aprendizagem, não necessariamente porque ela tem o TDAH. Né? A pessoa com TDAH não tem um problema cognitivo, não é porque o seu aluno ele não para quieto e ele se movimenta que ele não aprende. São coisas absolutamente distintas. E a gente tem que maturar o olhar e se abastecer de muito conhecimento para abrir mão de todos aqueles julgamentos, de todos os preconceitos da pessoa que possui TDAH. Então, aqui é uma lista dos transtornos que podem ser acometidos para as pessoas que têm TDAH. A relação do TDAH com a aprendizagem é muito profunda, né? Porque o fracasso escolar, o baixo rendimento escolar, muitas vezes está associado às pessoas que têm esse transtorno. Então, a dificuldade do engajamento e essa necessidade de uma atenção seletiva é muito importante para que a aprendizagem aconteça. Então, uma pessoa que já tem um quadro desatento, já tem um quadro hiperativo, ela não consegue manter essa atenção engajada, né? Então, vai ficar difícil algumas situações da aprendizagem. E é preciso que a gente compreenda essas situações e busque alternativas e busque estratégias para lidar com essas situações no nosso dia a dia, principalmente no contexto de casa, no contexto da escola. Ok? Então, aqui é só um gráfico rapidinho para a gente entender quais são os principais problemas de aprendizagem relacionados às pessoas que têm TDAH. A maior parte desses transtornos está ligado à escrita. Existem algumas... pode acontecer algumas dificuldades de controle motor também. O tratamento, ele é feito caso a caso. Né? Na maioria das vezes acontece o uso de medicação. Existem muitos mitos e muitas discussões em torno disso. Né? Mas a gente não dá para aprofundar tanta coisa agora. É muita informação e o tempo é muito curtinho. Mas basta saber que informação e conhecimento é importantíssimo no caso do TDAH. A gente precisa ler sobre isso, buscar informações, trocar conhecimentos, participar de momentos em que esse tema seja tratado, para que a gente vá compreendendo o que é, né? Já que a prevalência do TDAH na sociedade é tão grande. Existem os recursos psicoterapêuticos, então, as terapias complementares e o uso de medicação. Normalmente, é o caminho. Lembrando que medicação, obviamente, só quem pode passar e prescrever é médico, né? Fono, físio, a gente não passa medicação, não. E para lidar com esse caminho que eu falei, conhecer o TDAH, buscar esse diagnóstico especializado é muito importante, já que é uma sintomatologia que está presente na nossa sociedade de uma maneira geral. E quando a gente tem uma criança com TDAH, é muito importante que escola e família estejam o tempo todo conversando e compreendendo as demandas daquela pessoa. Porque se existem tantas comorbidades diferentes, se somos tão diversos, o mesmo se acontece com as pessoas que têm TDAH. Cada pessoa é única. Cada pessoa exige um cuidado e exige um tratamento, exige uma estratégia diferenciada. Ok? E essas dificuldades, assim, pelo que eu acompanho das crianças no contexto da escola que tem TDAH, a questão da autoestima é muito, muito séria, né? Então, está atrelado ao fracasso. O tempo todo, escuta de professores e de colegas de que ela não pode, que ela não consegue, até em casa, que é burra ou que é limitada. Então, são muitas inferências negativas. Então, dar desafios possíveis, fazer o reforço positivo, ser amoroso, ser cuidadoso, ser compreensivo e levantar a autoestima dessa pessoa é fundamental. Fundamental. Ok?
até mesmo na organização das rotinas e das regras. Então, às vezes as pessoas com TDAH têm dificuldade de entender o que pode e o que não pode, né, das regras sociais, ou até mesmo não do entendimento cognitivo, mas do controle para poder se adequar a essas regras. Então, é preciso o tempo inteiro ajudá-los a compreender o que se espera dele naquele momento, ou dela naquele momento. E nos momentos de evangelização é muito importante que a gente atente para as estratégias e se pergunte: será que aquela atividade que eu estou propondo realmente ela é adequada para aquele contexto ou para aquela realidade que eu tenho? Né? Qual o tempo de leitura? De onde é que vem a motivação? Né? Para uma pessoa que tem TDAH, até a gente mudar a entonação da voz ao longo da fala, ao longo da explicação, é importante, porque a gente tem que manter a motivação e a atenção daquela pessoa, daquela criança, o máximo que a gente conseguir. Então, os intervalos de tempo, não consegue ficar 1 hora fazendo aquela atividade, faz um pouquinho, levanta, dá uma volta, retoma. Ela precisa ter uma liberdade de garantir que as demandas pessoais elas sejam garantidas, né? Então, temos o tempo inteiro que mergulhar nesses conhecimentos, não só relacionados ao TDAH, mas as outras questões que faz de nós, né, uma sociedade, seres tão diferentes uns dos outros. Então, agradeço pela oportunidade, acho que era isso que eu tinha para colocar para vocês, e à tarde a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o tema. Ok? Obrigado, Bianca. Enquanto o Diego prepara aí a próxima apresentação, o quanto nós, como evangelizadores, temos que perceber esse olhar profundo, né, entendendo que cada ser é um espírito, traz suas demandas, e o corpo também traz as suas demandas de resposta e necessidades. E aí fica o convite justamente para a oficina à tarde, para aprofundar nesse sentido. E agora convidamos, o tema é o TEA no contexto da inclusão, e convidamos Ana Cláudia Albuquerque, de Pernambuco, nossa querida amiga, para fazer uso da palavra. Primeiro eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui, minha gente. O TEA, no contexto da inclusão. Quando o convite foi feito, eu disse, como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Porque a minha prática diária eu olho as crianças, eu não olho o TEA, eu vejo a criança em si. Mas vamos lá. Quem aqui convive, ou diária, ou em algum momento já conviveu com uma pessoa com TEA? Autista. Certo. O transtorno do espectro autista. Muito conhecido, as pessoas chamam como só autista. Que temos o que passa no autismo. Por exemplo, vocês sabiam que a cada 5 crianças com autismo, 4 são meninos e 1 é uma menina? Que nós não temos ainda o que causa, tem as suposições, mas ainda não tem 100% o que causa, e não se tem um tratamento 100% específico. Quando eu comecei a trabalhar com TEA, era a cada 150 crianças, 1 era autista. Hoje, a cada 68 crianças, 1 é autista. E agora há pouco, uma colega minha chegou de um congresso nos Estados Unidos, e a perspectiva é que até 2025, a cada 5 crianças, 1 sendo autista. Ou seja, o que está acontecendo? Está tendo mais diagnóstico ou está aumentando a população? Acredita-se que o ambiente está influenciando a questão genética, ela é quase unanimidade, mas o ambiente está influenciando esse processo.
A Sociedade de Psiquiatria Americana, ela diz que o transtorno do espectro autista é uma disfunção global do desenvolvimento que pertence à categoria dos transtornos do neurodesenvolvimento. O CID-10, a Classificação Internacional de Doença, ele fala que o autismo ele é classificado como F84, autismo infantil, o autismo atípico F84.1 e a síndrome de Asperger F84.5. Por isso que a gente ainda encontra alguns diagnósticos. Ele não é autista, ele é síndrome de Asperger. Mas, para a Sociedade de Psiquiatria Americana, todos eles estão dentro do guarda-chuva como transtorno do espectro autista. Como é que eu penso o autismo? Eu penso o autismo como um transtorno, sendo uma desordem, o espectro, vários sinais, e o autista, uma pessoa que tem uma dificuldade na comunicação e ou interação social, e ou interesses restritos e repetitivos, e ou alterações sensoriais. Eu penso o autista como aquela pessoa que precisa, o nosso papel é trazê-la para não só participar, mas nós também termos também todo esse processo que lindamente Sandra falou hoje, que realmente eu concordo com você em relação, não é só inserir, mas é fazer parte de todo esse processo. E como é que nós podemos fazer isso? E o autismo? São todos iguais? Não. O símbolo do autismo, um dos símbolos é um quebra-cabeça. Por quê? Porque você nunca vai encontrar um autista idêntico ao outro. Quem é professor aqui sabe, se eu for montar um plano de aula, eu estou montando um plano de aula e na minha turma tem uma criança no espectro, se eu tenho 2 alunos, eu estou numa sala do AE, eu atendo 4, 5 alunos de autistas, cada um vai ter que ter um plano de desenvolvimento individual e a perspectiva do material que eu vou montar é completamente diferente, porque eu vou pensar na pessoa, eu não vou pensar no autista, no autismo. E aí nós podemos encontrar um autista grave, moderado e leve. O que seria isso? O grave, ele vai ter mais características. O leve vão ter menos características autísticas. Porém, isso aqui não é estático. Eu não vou ter um autista... eu posso ter um autista grave que ele, com a intervenção adequada, as respostas que ele dá, ele consiga se desenvolver ao ponto... Eu conheço autistas que, quando pequeno, ele era severo, era grave, e hoje ele tem pouquíssimas características. E conheço autistas, quando pequenos, eram caracterizados como um autista leve e houve a regressão. E quais são as dificuldades? Ele vai ter dificuldade na comunicação, e aí, nessa comunicação, muitas vezes, ele vai utilizar de alguns recursos que são uma agressividade para em outro olhar, mas ali ele está querendo se comunicar. Então, se eu tenho um autista que, às vezes, ele pode chegar a morder, ele morde. Muitas vezes ele está querendo comunicar alguma coisa e a gente não está conseguindo compreender o que ele... Mas os sinais, o autista, ele sempre, quando vai gerar algum comportamento, ele vai dando os primeiros sinais. E quando nós conhecemos a pessoa, nós vamos entendendo como é que eu posso buscar estratégias para que ela não sofra tanto. Porque muitos deles, após ter alguma reação que não aceita pela sociedade, depois ele pede desculpa.
eu convivo com a criança autista que toda vez que ele faz um comportamento inadequado para a sociedade, ele olha e faz assim: me desculpe. Ele hoje é oralizado, há tempos atrás ele não era. Interação social. A interação social, desculpa, comportamentos restritos e repetitivos. Então, nós vamos ter autistas que gostam sempre da mesma rotina. Todo autista gosta sempre da mesma rotina. Na minha vivência, eu conheço autista que não gosta de rotina. Isso vem quebrar um mito, porque várias famílias sempre vem com a gente sempre tem a ideia de autista gosta de rotina. Só que eu convivo com muitas pessoas, com familiares de autistas, e eu conheço autistas que não gostam de rotina. E aí? Então, nós temos que... Voltamos ao ponto inicial. Nós temos que pensar na pessoa. O que é que a pessoa... Como é a característica? Como é que essa pessoa pode se desenvolver? Outra dificuldade bem presente é na questão do processamento sensorial. E aqui, eu costumo dizer, dessas 4 dificuldades, existem outras, mas essas são as principais, na minha perspectiva. O processamento sensorial, essa alteração sensorial é o que vai mais impactar para que nós, num processo de inclusão, possa estar trabalhando. Por quê, minha gente? Imagine que uma sala de aula super tumultuada. Eu tenho naquela sala várias pessoas, várias crianças. Como é que eu vou reduzir o som? Como é que... nós temos uma cultura que as salas de aula sempre tem muitas informações. E essas informações, será que eu posso fazer uma sala de aula menos poluída visualmente? Então, são estratégias que nós podemos lançar para poder trazer para essa criança ou para esse adolescente possibilidades de desenvolvimento. E aí eu gostaria de passar um vídeo para vocês para ilustrar um pouco como é que funciona esse processamento sensorial, essa alteração. Desordem sensorial. Então,
Essa desordem sensorial, às vezes nós estamos na sala de aula, precisamos passar conteúdo e a criança, por todos esses estímulos, gera um comportamento desse. Como é que nós podemos utilizar? Como é que temos estratégias para trabalhar? Sim, temos. Temos estratégias que podem fazer com que esse aluno, o aluno mesmo com autismo grave, o autismo moderado, possa estar inserido. Existem acomodações que podem trazer para ele, tanto acomodações do ambiente, como acomodações, a forma de conteúdo, a adequação curricular, tudo, existe vários... o tempo de exposição em sala de aula. Então, assim, tem todo um processo que aí, quando essa criança ela vai ser inclusa na escola, nós precisamos fazer o plano de desenvolvimento individual dela. É extremamente importante no contexto escolar. E familiar? Ela também precisa ter um plano de desenvolvimento individual para a família, junto com a família. Porque é o processo, a gente tem que pensar no desenvolvimento dessa pessoa. Todas as pessoas se desenvolvem. No contexto da inclusão, né, o TEA, nesse contexto, vencer as barreiras é fundamental. E quais são essas barreiras? Sazak, ele coloca perfeitamente que para se vencer as barreiras, existem as 6 dimensões de acessibilidade. Eu preciso ter uma acessibilidade arquitetônica, comunicacional, programática, metodológica, instrumentais e atitudinais. Ou seja, quando eu consigo ter estratégias para isso aqui, nós conseguimos, sim, fazer um processo de inclusão respeitando a pessoa, dando a ela a acessibilidade a qualquer ambiente. À tarde, nós vamos trabalhar item a item desse, onde os recursos e serviços para cada item dessa dimensão. E aí, será que eu posso ter um aluno autista moderado, incluso em sala de aula? É possível, desde que ele tenha as estratégias adequadas, desde que ele tenha, principalmente, um profissional que coloque no dia a dia dele amor. Como é esse amor, minha gente? Esse amor, enquanto profissional, vocês que estão aqui, que são profissionais, estão dedicando o tempo de vocês. Esse tempo, vocês estão buscando capacitação para atender alguém que vocês, de certa forma, aqui, quando passou o vídeo, lembrou daquele aluno ou lembrou daquela pessoa que vocês estão querendo se aperfeiçoar para trabalhar com eles. Amor da família, quando vai buscar informação para viver melhor, ter qualidade de vida no dia a dia. A criança autista, ela consegue sair, ela consegue fazer atividade, sim, quando ela está bem organizada. Outra coisa que eu acho extremamente importante é o modelo social. O modelo social de uma pessoa sem deficiência, então é por isso que é muito importante essa convivência, esse processo. O modelo social, ele é extremamente... ele oportuniza extremamente a criança que muitas vezes não tem ideia como é que faz algo, vendo o outro fazer, ele vai aprender. Trabalhando de forma estruturada, com organização, ensinando, levando a participação, tendo objetos que possa, sim, dar a essa criança essa acomodação. Amar. Amar incondicionalmente. Existe um mito que autista não gosta de carinho. Autista, às vezes, não consegue receber aquele carinho da forma que nós estamos acostumados. Por exemplo, tem autista que abraça de costa. Mas quem foi que disse que o certo é abraçar de frente? Tem autistas que chegam e gostam do abraço. Tem outros que não conseguem receber esse abraço por conta da disfunção sensorial. Então, é muito importante que nós
volto a dizer, conheça a pessoa. Eu preciso conhecer com quem eu estou lidando. E a melhor forma de conhecer é você buscando estratégias, buscando alternativas para que a gente possa estar convivendo e tendo o melhor. Uma outra situação é que diz assim, autista não brinca. Autista brinca. Agora, muitas vezes, a forma de brincar começa diferente. E se você tiver amor e paciência, você consegue ensinar a forma convencional de brincar. Em 2015, eu escrevi esse livro. São 50 tipos de brincadeiras onde você vai poder fazer, todas elas adaptadas e testadas com meus alunos e com meu filho. Além de professora, eu sou mãe de autista. Autista faz atividade física. É muito importante a atividade física. Por quê? Porque a atividade física é bom só para autista, minha gente? Não, para qualquer pessoa. Carinho é bom só para autista? Nós temos autistas que foram, que são renomes aí, né? O Messi, a Temple Grande. Eu recomendo todas as pessoas lerem o livro O Cérebro Autista. Quem trabalha, quem convive, é um livro muito importante para conhecer. Foi escrito por Temple. O Temple é um autista, hoje ela tem mais de 70 anos, ela desenvolveu uma forma de abate, uma forma humanizada do abate. E é muito interessante. O livro dela, fala muito do processamento sensorial, e é muito importante essa parte, trabalhar. Outro livro que eu super recomendo, O Que Me Faz Pular. Naoki é um autista também, que ele escreveu o livro todo com alfabeto móvel. E nele diz por que ele pula, por que ele tem determinadas reações. E nada melhor do que escutar de quem passa como vencer essas barreiras. Porque através disso que todos os dias nós construímos uma sociedade, pelo menos tentamos buscar uma sociedade mais justa. Dizem que tecnologia não é bom para autista, né? Não, tira tudo, tira todo o computador, tira tudo. Excesso de tecnologia não é bom para ninguém. Mas a tecnologia é mais uma ferramenta de aprendizagem. Por exemplo, essa camisa que eu estou vestindo é de um autista muito querido, Diogo Calife. Ele tem ele tem um Facebook, né? Ele tem a marca. Eu trouxe para vocês, vou sortear no próximo. Aliás, vou deixar com o Paulo. Vou dar para Paulo. E aí ele faz o que for. É uma cartilha do transtorno do espectro autista que a Alep de Pernambuco construiu. E ela é toda ilustrada por um autista, né? E nela tem várias recomendações. Vocês podem baixar essa cartilha no site da Alep Pernambuco. Tem a legislação, os direitos da pessoa com autismo, tem algumas estratégias, dicas de filmes, de sites, de jogos que podemos trabalhar com a pessoa autista. O autista, ele precisa... a pessoa com autismo, ela participa de atividades em grupo. É uma outra situação que as pessoas normalmente dizem assim: o autista ele gosta do isolamento. Muitas vezes ele vai para o isolamento porque as pessoas de um determinado grupo não respeitam as necessidades individuais dele. E aqui é focado mais para os professores o seguinte: quando eu for trabalhar qualquer projeto para o meu aluno autista,
Eu preciso entender como é que ele funciona. À tarde a gente vai trabalhar aqui desde a concepção, aqui foi a formatura do ABC, aonde o autista moderado ele pôde estar participando do processo, houve todas as estratégias de acomodações, início, meio e fim, até ele participar da noite de autógrafo. Então foi um trabalho em conjunto, professor, escola, família. Porque, quando eu digo professor, porque a professora teve um papel importante, a coordenação da escola, a direção da escola e a família, junto com todos. E, principalmente, as coleguinhas. Por exemplo, o que é que vocês me dizem, o que é que vocês acham que foi uma das principais estratégias para que ele pudesse participar? Alguém está notando alguma coisa diferente na foto? Que? Com a beca. Exatamente. Esse é o Rafael, né? Ele é meu filho. E ele não suporta babado. Ele jamais estaria com essa beca 5 minutos. E aí foi feita uma camisa. Tá aí, mais tarde a gente vai trabalhar. Uma camisa onde ele pôde estar presente, entendendo o que é que ele precisava para poder participar de toda a ação. E ele foi consultado se queria participar ou não. E aí, minha gente, eu concluo essa fala. Eu gosto muito de colocar o final, porque toda criança, toda pessoa, tendo ela deficiência ou não, a gente precisa pensar o seguinte: o que é que nós, como pessoas, podemos ajudar? E foi construído esse filme, as 10 coisas que toda criança com autismo gostaria que você soubesse. Eu costumo dizer o seguinte também: quando nós estamos partilhando, trazendo as nossas experiências, nós construímos, sim, um espaço e estratégias que possam trazer para a criança autista condições de aprendizagem, condições de viver e de participar de tudo o que acontece na nossa sociedade. Ela não está em outro mundo, ela está nesse mundo, tendo as intervenções talvez inadequadas. Called you up and got your machine. Thought I saw you in my dream last night. Think I cried myself to sleep, but I thought about you had to wait. Seems the world was very mean, that's right. And I wanna see what happened to you and me. Thinking about a rising head, I thought I saw you everywhere. Baby, you're not playing fair anymore. You're my one and only kid, but my heart you have to spare. All I do is sit and stare at the floor. And I wanna know, where would you go when I'm not there? And what would you do about me and you to even care? Well, all this time I've been without someone like you.
paciência, paciência, paciência. E esse amor incondicional, ele é extremamente importante. O autismo no Brasil, ele tem a lei 12.000, né? Lei Berenice Piana, e 12.700, para não falar errado, eu não gosto de decorar a lei. 12.764 de 2012. Em Pernambuco, nós já temos a lei estadual 15.487 de 2015. No Brasil, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno equiparado a pessoa com transtorno é equiparada a uma pessoa com deficiência. Então, ele tem todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem. Obrigada e até a tarde. Já convido de imediato, então, como ficou acordado entre todas e todos, nesse horário de 11h30 às 12h30, que é a mesa redonda, nós conversamos no começo para diminuir um pouquinho, para cumprirmos o horário do almoço, não foi assim? Então, a gente segue agora o a TEA, Experiência de Tratamento Espiritual, e a nossa convidada é Sinara Batista, de Pernambuco. A palavra contigo. Obrigada, bom dia. Primeiramente, parabenizar pela iniciativa, pela proposta arrojada de trazer a temática da inclusão, sobretudo para dentro de uma instituição espírita. Então, estão de parabéns e precisam ser realmente utilizados como modelo para replicar. Nos foi proposto trazer, e aqui a gente vai fazer um resumo, de uma experiência que recebeu o nome de TEA, uma terapêutica espiritual aplicada ao transtorno do espectro autista. Vamos conhecer um pouquinho. Porque, quando e como tudo começou, onde começou, o que é a TEA. Então, esse aqui é o nosso roteiro, a gente vai seguir. Quem vai controlar meu tempo? Onde? Né? Centro Espírita Luz da Verdade é uma casa com 67 anos de fundação. Passou por uma série de dificuldades. O grupo mais antigo está lá mais ou menos 21 anos. Antes disso, a casa tinha fechado 2 vezes. E o que é triste, né? Uma casa fechar, já estava com mais de 40 anos. Hoje tem um grupo de cerca de 20 pessoas muito comprometidas, amigas, clima de família. E esse grupo passou a estudar sobre o autismo a partir de 2012, quando dos primeiros textos que compõem o programa TEA. E aí a gente vai ver aí por quê. Na instituição, 3 frases que a gente diz que são diretrizes, são lemas. A primeira, em função do trabalho de divulgação através dos livros, para que a gente não esqueça que a gente não está vendendo livros, a gente está semeando luz. Nós não somos comerciantes, nós somos promotores, semeadores, pomicultores de sementes de luz. A segunda, do acolhimento. Então, o Espírito uma vez nos disse: frequentador abraçado, trabalhador conquistado. Abraçado no sentido de acolhido. Mas nós temos também um movimento de nos abraçarmos. Todos, sempre que chegam, se sentem felizes com a presença, com o rever aquele amigo. E o agradeça servindo. Essa é a melhor forma de demonstrar gratidão. E aqui a gente está com esse propósito. Então, o que é a TEA? Qual é a origem dessa sigla? Essa sigla foi baseada exatamente na ecolalia, nessa característica que as pessoas com autismo apresentam, né, de repetir. Então, fazendo menção ao TEA, ao transtorno do espectro autista, um dos espíritos que transmitiram aí todas essas orientações, disseram que a gente ia utilizar, com base na ecolalia, ia se chamar TEA.
E é uma terapia de amor formada voltada às crianças com diagnóstico ou com suspeita de TEA e às suas famílias. Então, a gente não considera a criança simplesmente ou o jovem. É a família, porque a família, de alguma forma, ela entra numa condição autista. Quem vive uma realidade de autismo em casa, percebe que a família, de alguma forma, mergulha naquele universo. E ela precisa desse suporte, ela precisa desse acompanhamento. É composto por um conjunto de atividades diárias e semanais, e esse conjunto de atividades forma exatamente um programa terapêutico que é dirigido ao ser espiritual. Ali é uma criança, é um jovem, mas acima de tudo ele é um ser inteligente da criação. É um ser espiritual que ali está. E as atividades, elas se destinam à aplicação pelos pais, pelas mães, pelos cuidadores. A maioria das atividades ocorre no lar. Uma vez por semana que essa família vai à instituição para receber orientação, para fazer o registro do acompanhamento daquele caso, para passar pela fluidoterapia. Uma vez por semana, os outros dias. E a família comparece e participa daquele momento. Pai, mãe, irmão, avô, vai para aquele momento, vai inclusive para a sala. A família é atendida individualmente. É respeitado o momento, é respeitada a condição daquela criança ou daquele jovem. No início, muitas vezes, eles de longe não querem nem chegar perto da instituição. Nós tivemos vários casos em que a criança chegava na esquina da rua, mas na próxima semana ela conseguia se aproximar. Na semana seguinte ela já conseguia chegar à porta da instituição. Depois ela conseguiu entrar, depois ela conseguiu ir à sala. Passaram-se algumas semanas para que ela conseguisse ali e deitar ali naquela maca, sentar, o que é que ela quisesse fazer, uma caminha de lona que eles curtem muito, né? Aquela caminha. E ali, tanto ele receber a fluidoterapia, como a família ser orientada e amparada ali para orar por aquele filho, destinar, doar a sua energia àquele filho, àquela criança, estreitar esses laços, criar um vínculo ali maior de afeto, de cumplicidade no amor. Então, o programa terapêutico, esse é o primeiro recurso que a gente diz. Tem algumas atividades, mas essa atividade tem que estar alicerçada no amor. Não tem receita pronta e não tem lugar nenhum. Ana Cláudia falou aqui, são indivíduos. E a gente diz, são indivíduos com uma história hoje, com uma história passada, histórias que se somam aqui num contexto que talvez ele não quisesse estar. Então, como é que ela se sente? Como é que esse indivíduo se sente? Como acolhê-lo? O que oferecê-lo? Como base primeiro, e a gente vai encontrar isso no livro de Hermínio Correia de Miranda, Autismo, uma leitura espiritual. Se você não pode fazer nada, não tem perspectivas, ame. Ame essa criança, ame esse jovem, ame esse indivíduo, essa pessoa com autismo. Um conjunto de atividades consiste em conversação, baseada numa doação de amor, leitura de textos doutrinários, e aí são textos específicos que falam da oportunidade da reencarnação, da vida em sociedade. Então, textos do Evangelho e textos do Livro dos Espíritos. Ao tempo em que a família está ali, o pai e a mãe lendo, refletindo, também está compreendendo aquele contexto um pouco mais. Leitura e interpretação de histórias específicas, histórias que trabalham as estereotipias, histórias que trabalham o olhar, o contato, a vida de relação. Algumas histórias já foram traduzidas para o inglês, porque há
também esse projeto, que a gente possa publicar em outros idiomas. Inclusive, tem uma família nos Estados Unidos que iniciou, tem 2 semanas, o programa terapêutico, e músicas específicas também com esse mesmo propósito. E aí todo esse movimento, Hermínio chamaria ali de indução hipnótica, é uma indução hipnótica positiva. Diariamente, passe água fluidificada, a família administrar, o evangelho no lar, a família orientada, esclarecida sobre a importância, porque muitas vezes esse indivíduo, ele está ali cercado por uma série de companhias perturbadoras para ele, para a família. Então é muito importante que todos ali vão se esclarecendo, se evangelizando, recolhendo aqueles ensinamentos no sentido de adotar uma nova postura e poder então transformar esses desafetos, quem sabe em afetos em breve. Recomendamos também assistir às reuniões públicas, porque são um espaço de tratamento e esclarecimento. As famílias estão acompanhadas através das reuniões de desobsessão também. E há esse apoio às famílias e orientações doutrinárias em encontros específicos com os pais e os responsáveis. É nesse momento em que a gente faz avaliação, conversa, quais são as dúvidas. Ultimamente, nos últimos meses, a gente tem feito muito mais esse acompanhamento individual. Percebemos que no conjunto alguns ficavam inquietos de compartilhar algumas questões das quais se constrange. Então, esses acompanhamentos têm sido feitos muito mais individualmente. Cada família registra semanalmente, no momento que vai à instituição, registra as ocorrências daquela semana ou daquele período, se ela não foi na semana anterior, para que tanto a família quanto nós possamos acompanhar, avaliar, identificar alguma questão. Às vezes a criança chega com uma aparente desordem maior, e aí quando você vai identificar, trocou de escola, mudou-se de endereço, está numa outra realidade, numa outra rotina com a qual ela não estava habituada, e isso trouxe um desconforto grande. Temos o auxílio da terapia floral, entendendo que é um complemento. E a terapia floral, minimizando efeitos das medicações, muitos deles tomam medicamentos para convulsão, anticonvulsionantes, para dormir, enfim. Óbvio que aqui é opcional, o acompanhamento e o fornecimento dos florais são gratuitos, estão disponíveis a todos, às crianças, aos jovens, às famílias, a quem quiser ser acompanhado por essa terapia, e um suporte também psicoterapêutico. Nós percebemos a necessidade de algumas mães de ter um suporte terapêutico, mas ela não tinha recursos financeiros para buscar. Então, tem mais ou menos 1 ano que a gente está com esse trabalho, dando suporte a essas mães, principalmente. É muito comum, quando a mãe tem um diagnóstico desse no filho, ela entrar num quadro de revolta, de depressão, não aceitar. E essa mãe vai precisar de cuidados, essa mãe vai precisar de apoio, porque ela precisa estar pronta para cuidar. Ela vai precisar estar bem para cuidar. Algumas considerações aqui sobre esse programa terapêutico. Todos os textos, eles foram transmitidos por via mediúnica, por psicografia e por psicofonia nas reuniões mediúnicas da instituição. O detalhe é que vários médiuns que recepcionaram os textos sequer tinham conhecimento de que estavam chegando textos naquela linha. E eu vou explicar por quê.
ou sequer tinham conhecimento sobre o autismo. Então, o médium psicografou uma história que trabalha determinadas estereotipias e eles não tinham qualquer conhecimento sobre o autismo. Ou psicografou uma música. Ou, que é o que está acontecendo mais recentemente, tem um médium de psicopictografia que está ilustrando as histórias sem ter contato com as histórias. E aí foi realmente proposital a orientação para que não se sugestionasse. Ao final, quando indicado, ou quando ela intuitivamente, essa médium recebe intuitivamente a mensagem de que os desenhos estão concluídos, que ela pode entrar em contato com a história. E aí ela vai, pega a história para organizar os desenhos. Esses textos, a gente, quando começou a recepcionar, começamos numa busca intensa por outras experiências, outras instituições, livros, todo o material, e encaminhamos esse material para Hermínio Corrêa de Miranda. À época ainda estava encarnado. Ele chegou a receber o material, ocorre que ele adoeceu logo em seguida. E a filha fez contato dizendo que ele estava doente, mas que logo que ele se recuperasse, ele ia dar o retorno. Mas em seguida ele desencarnou. Então ele não teve a oportunidade de nos devolver a sua avaliação sobre esse material. E Gladys Pedersen foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é uma pessoa com quem a gente tem bastante contato. Foi a convite nosso várias vezes ao Recife. É psicopedagoga, escritora, palestrante espírita, e participou de um encontro, participou de um atendimento à família, de um momento de fluidoterapia, e também fez a revisão das primeiras histórias infantis específicas. Então, Gladys é uma admiradora, uma entusiasta aí nesse trabalho e uma colaboradora nossa. Aqui eu já falei que é a respeito do desenho das histórias. E aí, como é que essa leitura desses textos se dá? Porque a conversa ela é dirigida ao espírito. E talvez muitas pessoas digam assim, mas a gente não consegue conversar com algumas crianças ou alguns jovens com autismo. Talvez a gente não consiga conversar da forma que a gente conversa com uma pessoa típica. Mas muitas vezes a gente observa que existe um diálogo. Só que é um diálogo verbal, não verbal. É um olhar, é uma aproximação, é o permitir-se, não é? Ser ali, ter o seu espaço de aproximação preenchido. Então, existe sim um diálogo. Em um dos atendimentos, nós paramos, umas 3 semanas, nós paramos para contar histórias. Enquanto eles estavam aguardando, normalmente a gente não agenda o horário, as famílias vão chegando, né? E é interessante que depois as crianças começam a interagir, começam a brincar. E começamos então a ler a história para uma criança. E é uma criança que ela tinha uma característica bem interessante, que era de mostrar uma reação de agressividade, de se machucar e de machucar a mãe. E aí começamos a trabalhar a afetividade. E a afetividade nesse laço, mãe e filho. 1 ano e meio a 2 anos depois, essa criança aqui chegou lá com marcas no rosto, porque batia o rosto na parede, batia o rosto na porta, ela tinha hematomas. Essa criança teve um momento de uma reunião nossa de pais, e era uma criança que ela não tinha muita tolerância para esperar. E ela ficou na reunião 1h30, tranquila. Hoje chega, a gente pede um abraço, aí ele chega, um abraço diferente, né? Mas é um abraço.
ele se permite. Então, ele vira assim de lado, a gente abraça ele de lado. Às vezes, cadê o beijo? Cadê o cheiro? Ele vai dar a cabeça. Quem pode dizer que não há uma comunicação aí? É claro que há uma comunicação. A gente não pode considerar que essa nossa forma de comunicação limitada seja a comunicação. Existe uma comunicação. E aí essa conversa ela é dirigida ao Espírito. Estávamos lá contando uma história. E aí essa criança ali quietinha, ali do lado, ela fazia assim. Olhava e voltava. Olhava e voltava. Quando ele olhava, eu olhava para ele, a gente trocava olhares. Ele me enxergava, eu conseguia vê-lo. E ele virava o rosto. Aí dava um sorrisinho. Ele estava interagindo. Ele estava ali ouvindo a história. Teve um momento que eu parei, aí ele chegou, veio e pegou o livro. Como a dizer, continua? Continua. Aí eu disse, você quer que eu continue? Vou continuar. Então é um exercício que a gente precisa fazer. Porque o que a gente está ao longo desse evento, desse seminário, é aprendendo novas formas de entender o outro, de interagir com o outro, novas formas de comunicação, não é? Então, essas leituras, elas são realizadas na maioria das vezes, sobretudo no início do tratamento, 5, durante a fase inicial de sono. Quando a criança adormece, a mãe é orientada a fazer as leituras. E se são as histórias infantis, interprete essas histórias, não leia simplesmente. Essa criança especificamente, como ela era muito inquieta no início, a mãe esperava ela dormir. Ela não sabia onde estavam os textos. Ficavam guardadinhos no armário, num cômodo ao lado. E aí, todo dia a mãe lendo a historinha, depois que ele dormia. E teve um dia que a mãe esperando ele dormir, nada de dormir, nada de dormir, nada de dormir. E ela já estava inquieta, ela já estava começando a ficar com sono. Ele olhou para ela, levantou, foi no outro cômodo, abriu o armário, abriu a gaveta, pegou os textos com a história, colocou na mão dela e sentou na cama. Essa criança não estava ali interagindo, dormindo? Estava, porque naquele momento de desdobramento, ela estava ali extremamente lúcida e compreendendo e registrando tudo. Então, é assim que esse processo se dá. O que seria aqui uma indução hipnótica? Um estado mental ou um tipo de comportamento usualmente induzido por um procedimento conhecido como indução hipnótica, geralmente composto de uma série de instruções preliminares e sugestões. A hipnose é o procedimento de sugestões reiteradas e exaustivas, aplicadas geralmente com voz serena, monotônica, em alguns casos respondem de modo surpreendente ao que lhe é sugerido. O que pode incluir, por exemplo, anestesia, alucinações, comportamento bizarro e ataques convulsivos, respondendo a esse estímulo. Isso aqui está num livro chamado Hipnose, Fato ou Fraude, e assim, tem muito material publicado pela ciência sobre o tema. No livro Diversidade dos Carismas, a gente vai encontrar nesse tópico, que é concentração, do capítulo 2, Hermínio Correia de Miranda, dizendo que as ideias que provavelmente foram discutidas, pensadas ou implantadas durante o sono fisiológico emergem precisamente quando a atividade consciente está reduzida em movimentos e cuidados automatizados, cedendo espaço mental para pensamentos e ideias do subconsciente e do inconsciente. Qual é a base desse tratamento? Nós estamos falando de um ser reencarnado, que aqui nessa tríade espírito, perispírito, corpo físico, tem um registro ali, uma conexão que precisa ser acessada para chegar a esse espírito que é o ser. Ele está num corpo, ele não é aquele corpo.
Hermínio Corrêa de Miranda, no livro Autismo, uma leitura espiritual, ele diz que as causas estão na interação espírito-matéria do ser reencarnante. E que podem ser como causas espirituais, a auto-hipnose, a hipnose, traumas, medos, autopunição por erros do passado, suicídio direto e indireto, não desejar mergulhar novamente nas limitações e desconfortos de um novo corpo físico, antecipa para a nova existência problemas graves a enfrentar, e aí vem o medo, não vou conseguir, quero desistir. As pessoas ao redor não têm um relacionamento bom, não são pessoas que deixaram boas lembranças, e ele não queria estar naquele contexto. Chico Xavier traz um caso, há algumas décadas, um médico se aproximou, e um casal levando uma criança, acompanhado por esse médico, a mãe ficou distante, em silêncio e aflita. O médico adiantou-se, explicou o caso ao Chico, e diz: a criança, desde que nasceu, sofre sucessivas convulsões, tendo que ficar sob controle de medicamento, permanecendo dormindo a maior parte do tempo. Em consequência, mal consegue engatinhar e não fala. Após dialogarem por alguns minutos, o Chico perguntou ao médico qual foi o diagnóstico que ele tinha chegado. E o médico disse: para mim, Chico, trata-se de um caso de autismo. Chico diz: o diagnóstico lhe parecia bastante acertado, mas que convinha diminuir os anticonvulsivos, mesmo que essa medida de início intensificasse os ataques. E explicou detalhadamente as contraindicações do medicamento no organismo infantil e recomendou a aplicação de passes. E concluiu: vamos orar. O casal saiu visivelmente mais confortado, mas segurando o braço do médico, né, com aquele receio. Ui, alguém cortou? Fui eu mesma. Fui eu, né? Eu mesma estou cortando aqui minha fala e apresentação, né? A pressão está grande aqui. E aí Chico explica para os que estavam lá. O autismo é um caso muito sério. Gente, isso aqui tem uns 40 anos. 30, 40 anos. O autismo é um caso muito sério, podendo ser considerado uma verdadeira calamidade. Se ele diz isso lá e aqui. Um caso para cada 68. Capa da Veja dessa semana. Um novo mundo, autismo, um novo mundo. Tanto envolve crianças quanto adultos. E aí ele diz: os médiuns também, por vezes, principalmente aqueles médiuns que são solteiros, sofrem desse mal, porque vivem mais ligados ao mundo espiritual e se desinteressam pelas coisas da terra. É preciso que alguma coisa nos prenda ao mundo, porque senão perdemos a vontade de permanecer no corpo, de Chico. Aí ele diz: veja bem, o que é que me interessa na terra? A não ser a tarefa mediúnica, nada mais. Dinheiro eu só quero o necessário para viver. Casa, eu não tenho o que fazer com mais de uma. Então o que é que eu faço? Eu procuro me interessar pelos meus cachorros, pelos meus gatos. Quando um adoece ou morre, eu choro muito, porque se eu não me ligar em alguma coisa aqui, eu deixo vocês. Ele ainda considerou que muitos casos de suicídios têm as suas raízes no autismo. Por quê? Porque a pessoa perde o interesse pela vida e quer sair, inconscientemente deseja retornar à pátria espiritual e, para se libertar do corpo, considera uma verdadeira prisão, força as portas de saída. Chico falou ao médico: é preciso que os pais dessa criança, vejam que interessante, conversem muito com ela, principalmente a mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecerão na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. Evidentemente que não conseguimos registrar tudo, diz Carlos Bacelli, que estava fazendo ali, mas a essência do assunto é o que está exposto aqui, está no livro Chico Xavier, A Sombra
do abacateiro. E aí Chico diz assim, o espírito, Bacelli diz, o espírito daquela criança sacudiu o corpo que convulsionava na ânsia de se libertar. Sem dúvida, era preciso convencer o espírito a ficar. Quando a gente fala da conversação de amor na Teatea, é exatamente isso. Você é muito querido aqui. Esse mundo é bom. Você está sendo chamado a contribuir para que a gente torne esse mundo melhor. Nós te amamos. É muito importante a sua presença entre nós. Tentar dizer-lhe que a terra não é cruel assim, que precisamos trabalhar pela melhoria do homem. E aí, num outro momento, Divaldo Franco fala também sobre o autismo, e a gente recortou o pequeno trecho que diz: os pais devem esperar a criança dormir e conversar com ela. Pois a conversa é captada pelo inconsciente, pelo espírito. Fale devagar, pausadamente. Estamos contentes por você estar entre nós. Você tem muito o que fazer na terra. Você vai ser feliz nessa vida. Nós te amamos muito, etc, etc. Recursos do TEA. Eu disse a Ana, mas não vou cantar não, porque o tempo já acabou. Tem uma música que é uma música linda, Nova Vida. A música fala a rotina. A música fala da rotina da criança. E é interessante, uma criança, a gente tinha gêmeas em tratamento, as duas com diagnóstico. E é um trabalho lindíssimo, porque muitas vezes os espíritos ficam informando o que vai ser feito, cirurgias espirituais. Aquela criança, quase um mês antes, tinham informado, ela ia receber um diagnóstico saindo do espectro, e os médicos vão dizer outra coisa, mas que eles ainda não sabem o que é. E de fato, menos de um mês, a mãe chegou feliz, dizendo que uma das gêmeas tinha saído, que era alguma dificuldade na interação social. E aí, uma delas, toda vez que entrava na sala, a gente tinha que cantar a música. Só que não era uma vez, não. A gente tinha que cantar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, ela subia na maca, segurava a mão da gente, ficava pulando para cantar. Então, a música... 3 anos. 3 anos. Então, quando ela chegava, ela já ficava procurando na sala, né? Quando via... E aí, como ficava repetindo muito, então a gente botou para gravar e deixou lá. Então, ela ia para o celular, porque queria musiquinha, mas tinha que... E aí, chega um momento que, se você não sinalizar para a criança, olha, agora ó, terminou. E essa é uma outra coisa que eles também vão aprendendo. Eles vão aprendendo a esperar. Não é a sua vez. E eles esperam, né, Ana? Esperam, eles esperam. Não, agora é fulano, é o seu amigo. Não é a sua vez, daqui a pouco. Alguns perguntam se é agora. É agora? É agora, né? É a minha vez. E aí essa criança, a música é assim. Vamos ver se a voz aqui fica boa. O relógio bate anunciando um novo dia. Sol no horizonte, mas que alegria. Vou para minha escola e vou bem contente rever os amigos, pois adoro gente. Gosto de brincar, de sorrir e de correr. E aí vai cada fase do dia. Meio-dia é hora do almoço, gosto de comer para ficar bem fortinho, porque muitos deles não pedem para comer, não pedem água. Depois à noite, né? Bateu às 6 horas, é hora da prece. Louvo a Maria, o céu, a terra desce. O relógio não fica o ponteiro assim, né? Meu coração se enche de esperança. Adoro viver, ainda sou criança. Agradeço a Deus essa oportunidade. Vem brincar comigo muito à vontade. Pego a minha mãe e lhe faço um carinho. Meu pai fica ao meu lado, não me quer sozinho. E aí, porque muitas vezes eu percebi nessa música, muitas vezes a mãe fica só no trabalho com essa criança, no cuidado a essa criança. Então é muito importante que ela sinta. A gente tem vários casos, acho que a Ana conhece também vários casos, né?
de que o pai não suporta e vai embora. Então, assim, veja, é uma outra carga para essa mãe, é um outro peso para essa criança, para esse filho, que além de se sentir num desafio imenso, está ali se sentindo abandonado. Então, uma das crianças aí, tem histórias, e uma das crianças, a primeira criança em tratamento, ela antecipava as histórias seguintes, as histórias infantis. Como assim? Ela começava a pedir a história. Pedia aquela história, a história do menino, a história do menino. Não tinha história do menino. E aí, de repente, 2 semanas depois, chegava por um médium que não sabia daquela história do menino, nem que ele estava pedindo, chegava uma história do menino. Aí depois a história da borboleta. Não tem história da borboleta. A mãe dizia, meu filho, não tem história da borboleta. Não, a da borboleta, a da borboleta. A outra, a do cachorrinho, a do cachorrinho. Não tem história do cachorrinho. Aí chegava a história do cachorrinho por uma pessoa que não sabia. Depois que a gente toma conhecimento, e aí eu peço só mais essa tolerância para relatar esse caso, que foi a primeira família em laboratório. Uma criança, 2 anos e 8 meses, recebe o diagnóstico de TEA. A mãe, trabalhadora espírita, o profissional que diagnosticou, bastante conceituada e rigorosa nessa avaliação. Menor, PJTA, sexo masculino, diagnosticado aos 2 anos e 8 meses, e foi dito ao pai, pela médica, que ele provavelmente pararia de falar as poucas palavras que ele já pronunciava antes mesmo dele completar 5 anos. E que também não seria capaz de amarrar os próprios sapatos. Então, assim, algumas mães chegam dizendo para a gente, eu recebi um diagnóstico do médico, o médico disse que seu filho é um vegetal. Deste jeito. Seu filho é um vegetal. 5 anos de tratamento até receber o diagnóstico fora do TEA. Essa criança passou 5 anos e os profissionais que o acompanharam não tomaram conhecimento do que ele estava fazendo. Quando começaram as intervenções, as atividades, aí o profissional fazia assim, o que é que você está fazendo com ele? Aí a mãe, por quê? Porque ele agora está pisando no chão. Ele andava de ponta de pé. Estou trabalhando com ele. O que é que você está fazendo com ele? Então, sempre tinha uma... Por quê? Porque agora ele está esperando, ele antes não esperava. Essa criança ficou 5 anos em tratamento e faz 15 dias que ela recebeu o diagnóstico de que não está mais no espectro do autista. A mãe documentou, recolhendo todos esses materiais. Ocorre que ano passado, o que é que a médica fez? Observando que ele já não estava mais no espectro, mas sem querer dar o diagnóstico, ela dizia assim, deixa ele completar 5 anos, porque 5 anos é o período crítico. A criança passou dos 5, está com 7. Ano passado, o que a médica fez? Introduziu uma medicação para hiperatividade. Essa era uma criança que era apática, ela não olhava, ela tomava água de seringa, ela não bebia água. Ela ia toda semana para o hospital porque ela não evacuava. Então, uma série de dificuldades, não olhava, não falava, não interagia. Aí a médica, vendo que ele tinha saído da apatia para a hiperatividade, entrou com a medicação para a hiperatividade, que faz exatamente o quê? Desligar. Ele regrediu como se fosse ao início do tratamento. A mãe entrou num pavor, ficou apavorada. Essa criança tomou medicação somente 16 dias, mas já foi suficiente para mexer muito com ela. Ela regrediu de tal forma e virou para a mãe e disse para ela, nunca mais eu vou falar com você. E aí ficou mudo. Ela teve que retomar o tratamento do início. E graças a Deus, mais ou menos 8 meses depois, ele agora está bem, recebeu o diagnóstico que está fora do autismo. Então, ela diz aqui, pediu para a gente trazer o relato. Hoje, aos 7 anos e meio, no programa TEA, de forma ininterrupta, quase 5 anos, PJ recebeu o diagnóstico de fora do espectro do autismo. No atendimento, a psiquiatra que já o tinha atendido e dado o respectivo diagnóstico foi emocionada, pediu desculpas e disse que o tempo mostra melhor o diagnóstico e hoje não diria aos pais o que tinha dito naquele momento.
Falou ainda dos relatos de crianças que, assim como PJ, saíram do espectro do autismo, restando nele, porém, hiperatividade e ansiedade, sem fechar nenhum outro diagnóstico. Tem alguém aqui ansioso? PJ lê, escreve, brinca, interage, está no 2º ano do ensino fundamental 1, em nenhum lugar onde ele chega se fala de TEA, é vaidoso, ama relatar como foi o seu dia, ama contar histórias, que inventa junto com o pai e adora cinema. Tá aí. Eu vou interromper, tinha só mais 2 slides, mas eu vou interromper em respeito à plateia e o horário, né? Obrigada.